Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, esse é o Visão Nacional número 20. Hoje nós traremos aqui duas pautas. Numa delas vamos falar sobre essa volta do PT casado com o STF, e na segunda sobre a convocação das comunidades Ecclesia Dei a Roma por Francisco, no contexto da Traditionis Custodes. Pois bem, pessoal, sobre a pauta 1, eu tenho ficado bastante preocupado com a ideia que vem crescendo no Brasil de que o PT é uma alternativa ao Bolsonaro. É isso? E o que nós temos visto é um retorno do Lula como um pré-candidato à eleição de 2022, mas um Lula muito pior do que fora entre 2003 e 2010, quando ele governou o país. Porque se o Lula de então era um Lula sistêmico, esse Lula de agora é mais sistêmico ainda. E nós temos visto pelas declarações do próprio Lula que se o PT voltar, ele voltará ainda mais comprometido com o sistema financeiro, a juristocracia e com o globalismo, né? Que obviamente a gente não vê como um bloco unitário, a gente sabe que existem divisões, facções dentro desse contexto, daquilo que pode ser chamado como superclasse global, como globalismo e etc. Mas o fato é que o PT vai se comprometer ainda mais com isso daí, com a globalização, do que já havia se comprometido na época em que o Lula governou, né? Então, o primeiro aspecto a notar, né, aí, em relação a esse Lula mais sistêmico do que nunca, é que o Lula tem indicado que se ele vier a governar, ele vai governar com o Henrique Meirelles e com o Trabuco, o Luiz Trabuco, que já foi presidente do Bradesco, parece que agora não é mais, mas enfim, esteve à frente do Bradesco durante muito tempo, e que são dois caras ligados ao alto financismo, nacional e internacional, diga-se de passagem, né? Que é o grande responsável pela paralisia do Brasil desde que nós começamos aí com a nova república, desde Collor para cá. Porque se a gente pega esses governos, o Collor, Itamar um pouco menos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, o que a gente vai ver é que todos eles tiveram um caráter comum. Foi esse alinhamento do Brasil ao consenso de Washington, o neoliberalismo, a globalização. Claro que uns aprofundaram isso mais do que outros. O governo Bolsonaro leva isso às últimas consequências. Mas o Lula, que está se apresentando aí, ele não promete, ele não apresenta uma plataforma para livrar o Brasil disso. Ontem, inclusive, eu vi um meme, né? Muito interessante, o pessoal do Ciro Gomes dizendo assim, né? Um cara do PT conversando com um cirista. Aí o cara do PT fala o seguinte: não, se o Lula disser que vai romper com a PEC do teto, que ele vai reestatizar a Eletrobras, que ele vai nacionalizar o petróleo, que ele vai enfrentar os bancos, então ele não é eleito, então ele não pode falar isso. Aí o cirista pergunta: mas se ele for eleito, ele vai fazer isso? Aí o petista diz: não, não vai. É porque de fato não vai. A gente sabe muito bem que não vai porque ele não fez da outra vez que governou e o papo era o mesmo. O PT não pode falar disso, o Lula não pode falar disso na eleição, senão ele não ganha. Então ele tem que vestir um terno e gravata, tem que parecer um membro da alta burguesia para ser eleito, né? E aí acabou acontecendo o que aconteceu, que a gente sabe que foi. Quer dizer, na prática, o PT trabalhou para inserir o Brasil na globalização dentro de um quadro de dependência, né, reforçando a sua dependência num caráter de mero produtor de commodities, botando o Brasil a serviço a reboque, né, do sistema financeiro nacional e internacional. E, bom, não teve nenhum salto de nacional desenvolvimentismo, nenhuma ruptura sistêmica e etc. E o papo era sempre esse: o Lula ele não consegue fazer isso e aquilo porque ele tem limites e não sei mais o que, não sei mais o que lá. Sempre uma desculpa na ponta da língua.
Ontem mesmo um sujeito que eu conheço, trabalha comigo, disse assim, não, olha, você tem que entender que para o PT fazer tudo isso tem que ter o controle institucional da máquina do Estado. Bom, vocês já tiveram isso, pô. Tiveram isso durante 13 anos e não fizeram a ruptura que precisava ser feita. Né? E aí, no fim das contas, isso só prova que o Brizola tinha razão. E que muitos, quando dizem que o Lula é a criatura do Golbery, né, têm razão. O Brizola dizia que o Lula não ia romper com o sistema porque ele é um homem do sistema. E de fato é. Tá? A gente vê, por exemplo, o Lula falando agora também que se ele fosse eleito, né, e se oferecessem para ele uma lista tríplice para cargos no Alto Judiciário, ele escolheria o primeiro nome, né, indicando que ele vai ser absolutamente servil à juristocracia, que é um dos elementos que vem prejudicando fortemente o país. É bem verdade que muita da gritaria do Bolsonaro contra o judiciário é para atender seus interesses, né, não os interesses nacionais. Mas a gente sabe que existe um problema grave dentro do judiciário que tem que ser resolvido. E o Lula, ao que tudo indica, não vai ter peito para fazer o que precisa ser feito. Né? Engraçado que em 2016 o PT criticava, né, o judiciário por conta do lavajatismo, por conta das atuações muitas das vezes ilegais do Moro. E aí veio em 2017, se eu não me engano, 2017, um documento do PT contra a juristocracia. Se eu não estou enganado, o nome do documento era O Brasil que o Povo Quer, onde eles defendiam, inclusive, a eleição para cargos do Alto Judiciário. Faziam críticas duras ao STF, etc. Agora não. Agora o que a gente está vendo é o Lula aí chupando a rola do Alexandre de Moraes em horário nobre. Não é? Então, muito cuidado, você que está considerando o PT alternativa ao rentismo bolsonarista e uma alternativa para romper com esse modelo que foi implementado de vez no país. A gente pega o PT entre 2003 e 2010, período que o Lula governou, a gente percebe o seguinte, se o Bolsonaro deu 1 trilhão para os bancos, o PT deu 4 trilhões, deu 4 vezes mais. Né? Nesse período houve um aumento da concentração de renda no país. Entre 2006 e 2009, o índice de Gini, que mede o teor de desigualdade, foi de 0,696 para 0,698. Quer dizer, o Lula não fez a tal distribuição de renda que se prometia fazer, né? O PT tanto falava em fazer. O PT, na época, estabeleceu o maior juro real do mundo. Ele pagou, é verdade, a dívida externa, mas criou uma mega dívida interna da qual o país até hoje é vítima. Então o Lula é um canalha, o Lula é um salafrário. Né? A verdade é essa. Ele serve ao sistema, serve às forças globais, às forças internacionais. Aliás, lembrar que foi com o Lula, né? Eu estava no Serviço Federal na época, e começou a ideia de uma previdência privada para o setor público, né? Que agora vem com toda a força aí com Paulo Guedes. E a gente tem que ter muito cuidado porque quando a gente pega aí a eleição de 2018, a gente lembra que a direita veio com um papo, né, de perigo comunista. Olha, o perigo comunista que o PT representa e etc e tal. E aí deu no que deu. Os caras não tinham projeto, eles só sabiam trabalhar em cima do medo, né, do temor. E vieram, ganharam e estabeleceram aí essa agenda ultra neoliberal. O PT em 2022 vai vir com a mesma tática. Vai falar de ameaça fascista, de ameaça autoritária, bolsonarista, né? E vai se eleger, né, com base nessa ideia. Espero em Deus que não aconteça, mas existe essa possibilidade. E aí, se eleger, né, com base nesse discursinho de ameaça disso, ameaça daquilo, vai se eleger sem nenhum projeto nacional. Né, e vai continuar o processo de entreguismo neoliberal. Quer dizer, será que tem alguém ainda que acredita que o PT, com Henrique Meirelles, um Trabuco do lado, ele vai fazer realmente essa ruptura? Que tem uns que acreditam que ele tem condições, tem peito para fazer. Olha, pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito otário para acreditar nisso. Tá? Vamos falar aqui então agora do caso Francisco. A convocação que ele fez aí das comunidades Ecclesia Dei a Roma. Bom, as comunidades Ecclesia Dei são as comunidades que celebram a missa tradicional. Né? Entre elas nós temos a Fraternidade São Pedro, o Instituto Cristo Rei e o IBP, né? O Instituto Bom Pastor, que quando fizeram os acordos com Roma,
diferentemente do que acontece com a Fraternidade de São Pio X, porque não tem nenhum acordo com Roma, né? Esses grupos fizeram um acordo com Roma, eles receberam o direito de fazer uma crítica positiva do Concílio Vaticano II. Né? Mas certamente agora eles vão ter que abandonar esse direito que receberam na época, e lhes será imposta uma nova condição que dê certo, é a de que não poderão mais criticar o Vaticano II nem a Missa Nova. Né? Vão ter que entrar na linha, ou seja, vão ter que entrar no mesmo esquema que a administração apostólica entrou. Agora, uma coisa, um detalhe interessante é que eu nunca li esse acordo entre Roma e a administração apostólica. Eu não sei onde ele se encontra, onde é possível lê-lo. Uma coisa hermética. Há alguns que dizem, né, que nesse acordo entre Roma e a administração apostólica não estava colocada essa condição de aceitação do Vaticano II, da Missa Nova, etc. Tá? E, na verdade, nós que acompanhamos o trabalho da administração, porque frequentamos uma paróquia, a missa da administração, nós percebemos que só em 2007, 2008, mais ou menos, ali quando o Dom Rifan publicou aquele livro péssimo, aliás, Magistério Vivo da Igreja, onde ele tenta considerar o Vaticano II dentro de um contexto de tradição da Igreja, de magistério da Igreja, coisa que não é, porque o Vaticano II não quis ensinar nada, só quis dialogar. Ele começa então ali, né, uma frente de combate àqueles que ainda dentro da administração se mostravam renitentes a aceitar o Vaticano II, a Missa Nova. Né? E aí ele passa a fazer loas, né, a Sumário Pontífice de Bento XVI. Então a administração apostólica ela entra, né, nesse contexto aí de apoio ao Vaticano II, apoio à Missa Nova, mas mantendo a missa tradicional por causa das suas riquezas, etc. E tal, quer dizer, num contexto meramente estético. Né? Não, nós preferimos a missa tradicional porque ela tem mais riquezas litúrgicas, etc. Né? Não porque a missa nova ela representa um risco para a fé. Tá? E aí a gente viu o que aconteceu dentro da administração, ou seja, uma desmobilização quase que total no tocante à defesa da tradição, no tocante à defesa da missa tradicional. A maioria dos fiéis passou a ter uma posição tanto faz, quer dizer, tanto faz ser na missa tradicional, na missa nova, né? Passou a ter uma visão assim romântica do Vaticano II, como se não houvesse nenhum problema ali, né? Nenhuma tendência herética, nenhuma heresia aberta em vários desses documentos aí que foram trazidos, né, à baila pelo Vaticano II. E, bom, a coisa já não é mais como era. Né? Nem os fiéis, nem os padres são mais como antes. Então, assim, qual é o grande objetivo de Bergoglio com toda essa iniciativa, com toda esse fronte, né, aberto contra a tradição, contra a missa de sempre? É basicamente acabar com a missa de sempre. Né? Que é o que ele já vem tentando fazer passo a passo, né, desde que ele começou aí o seu pontificado, e que, diga-se de passagem, não era exatamente o objetivo de Bento XVI, mas havia ali na época assim, a ideia de você enquadrar a missa de sempre, a missa tradicional, num contexto Vaticano segundista. Né? Foi o que eles fizeram na administração e fizeram também, né, em muitas dessas missas Sumário Pontífico. Então, que para ter a missa tradicional, vocês têm que aceitar o Vaticano II e a missa nova. Quer dizer, você tinha a missa tradicional, mas você não tinha a mentalidade tradicional. Tá? Então, agora, certamente, eles vão impor o que eles impuseram lá atrás à administração. Né? Quer dizer, eu não sei se impuseram, né, teoricamente, mas pelo menos na prática foi o que foi alinhavado por Dom Rifan. Né? E eu imagino que eles devem dar um passo a mais, um salto a mais, no tocante à administração apostólica. Eu acho que eles vão impor, né, aos padres da administração que celebrem a missa nova de uma vez, que se tornem birritualistas. Quer dizer, com relação à Fraternidade São Pedro, Instituto Cristo Rei e BP, eles devem dizer o seguinte: não, agora vocês façam o seguinte, por enquanto, né, aceitem o Vaticano II, a missa nova, mas não precisa celebrar a missa nova. Né?
Aí, daqui a uns anos, eles já impõem também o birritualismo, como eu imagino que eles vão começar a cobrar da administração, que é uma coisa que já está, né, caminhando. Tem muitos pais da administração que já celebram as duas missas, né? E aí, muitos vão para a Fraternidade São Pio X, né, muitos fiéis vão acabar saindo desses institutos, para a Fraternidade São Pio X. O amigo nosso, o Carlos Lombizani, ele falou uma coisa muito interessante, que inclusive nós deixamos assim mais claro e mais aprofundado num podcast que gravamos recentemente para a Legião da Santa Cruz, canal da Legião da Santa Cruz, sobre a Traditionis Custodes. Ainda não está no ar, mas já estará. Em que ele fala o seguinte, que essas pessoas vão sair dali, né, desses institutos, vão para a Fraternidade São Pio X com uma mentalidade filomodernista, porque não tem uma mentalidade tradicional estrita, né? E aí vão estragar tudo lá dentro. E aí o Vaticano faz o que queria, né, há muito tempo, que era desmobilizar de vez a luta de Dom Lefebvre, né, o fronte aberto de Dom Lefebvre, né, a trincheira aberta por Dom Lefebvre, de luta pela tradição, enfim, acabando com qualquer possibilidade de resistência a tudo isso aí. Tá? E isso foi o que aconteceu, por exemplo, na administração apostólica. Né? A chegada de muitos neocons, né, nas paróquias, nas capelas, destruiu as paróquias. Né? Hoje você olha para os fiéis que vão às paróquias da administração, eles não têm mentalidade tradicional, não têm a visão tradicional, eles não entendem por que a missa tradicional em vez da missa nova. Não, é como se fossem duas missas quase que iguais, a diferença é pouca, etc. Então, nós estamos vendo realmente um processo de destruição, né, da tradição dentro da igreja. E os poucos frontes que existiam de resistência estão sendo desmobilizados, o que exige, mais do que nunca, uma redobrada resistência. Nós precisamos nos reorganizar, nós tradicionalistas, porque senão seremos engolidos. Perfeito? Eu queria aqui trazer algumas rápidas também, hoje. A primeira delas também sobre Bergoglio. Né? Eu vi uma notícia ontem, um amigo mandou para a gente, dizendo que Bergoglio está aí na mão dos judeus. Né? Um rabino, me parece, agora não me lembro o nome dele, representando uma comunidade aí judaica, umas organizações judaicas, pediram explicação a Bergoglio sobre uma homilia que ele fez, tá? Sobre uma passagem de uma epístola de São Paulo, em que os judeus tomaram a declaração dele, né, como desdém com os mesmos. Né? Porque Francisco teria dito que a lei judaica estaria ultrapassada, estaria obsoleta. Quer dizer, tudo é visto como desdém por esse pessoal. Tudo é antissemitismo, né? Tudo é racismo, tudo é discriminação contra eles. Quer dizer, você não pode nem mais professar a sua fé, porque, ora, se você é cristão, você considera o quê? Que a antiga aliança lá com Moisés acabou, passou, agora é a nova aliança com Cristo. Tá? Mas eu queria avisar aqui para os judeus, para eles ficarem tranquilos, porque Bergoglio, lá na Evangelii Gaudium, documento, o primeiro documento dele, ao que ele subiu ao pontificado, lá no número 247, ele diz que a aliança dos judeus com Deus nunca foi revogada, o que é uma heresia, evidentemente. Né? Mas ele diz isso. Então, se ele falou isso aí na homilia, né, mais importante esse documento onde ele fala que essa aliança continua de pé. Então, senhores judeus, senhor rabino, né, organizações judaicas aí pelo mundo, fiquem tranquilos. O Bergoglio é amigo de vocês e aposta muito em vocês. Né, e acredito que a aliança de vocês ainda está de pé. Vocês não precisam se converter ao cristianismo, não. Tá? Vamos lá. Outra rápida aqui é essa causa indigenista que está crescendo aí no Brasil e que essa semana teve aí, né, uma grande mobilização de índios, muitos deles nem índios são. Ontem, assistindo o Jornal Nacional, eu vi alguns desses índios, um inclusive estava dando entrevista, aí eu olhei para o rosto do cara, o cara não tem a prega asiática no olho. Que índio é esse que não tem prega asiática? Não é índio, né? O que caracteriza o índio é a prega asiática, que também é característico dos povos do Oriente, do Extremo Oriente, China, Japão, porque os indígenas têm origem mongólica. A migração que veio aqui para a América através ali do Estreito de Bering, milênios atrás. E aí,
queimaram, né, uma estátua do Pedro Álvares Cabral, que mostra o que certa esquerda pensa a respeito do Brasil, né? Eles pensam que o Brasil nunca deveria ter existido. Eles querem o cancelamento do Brasil e a entrega do Brasil para os índios, né? Toma aqui de novo, né, para vocês aí, façam o que bem entenderem. Então, que essa causa indígena mobilizada aí contra a discussão do marco temporal lá no STF quer, no fundo, é criar bantustões. Porque, assim, o que a Constituição determina? Que terra indígena era aquilo que já era ocupado por índios, né, antes da Constituição de 88. Só que de 88 para cá, a FUNAI começou a inventar novas áreas indígenas, começou a legitimar novas ocupações que não existiam antes. Né? Isso começou a criar uma série de conflitos. Então isso chegou, né, ao STF. E aí quando chegou ao STF a gente fica preocupado porque a gente sabe qual é a linha do STF. Enfim, pelo que eu vi aí, né, o Fachin está tendendo a atender a esses reclamos aí desses indigenistas. Tá? Então, o que isso vai criar? Isso vai criar estados dentro do estado, né? Bantustões dentro do país. Quer dizer, cada vez mais o Brasil vai perdendo soberania sobre o seu território. Eu não tenho nada contra a existência de territórios indígenas, mas dentro de um contexto de respeito também à soberania nacional, e onde você possa conciliar a presença dessas populações que querem ficar ali no meio do mato, né, com alguma exploração econômica que possa vir a ser feita, né, respeitando essas populações e até integrando parte dessas populações que queiram participar desse processo de exploração, desde que também seja feito com respeito ao meio ambiente. A discussão no Brasil hoje sobre meio ambiente, sobre questão indígena, está muito difícil, porque você tem um lado, né, que é o lado bolsonarista, que quer colocar, né, a Amazônia sob o tacão do capital internacional. E, por outro lado, você tem a esquerda, né, que quer criar isso aí, o Bantustão, o Estado dentro do Estado. Né? Então é muito complicado. Falta realmente uma moderação, uma visão nacional para essas questões. O que a gente vê tanto de um lado quanto do outro é a preocupação com causa. Né? A esquerda está preocupada não com o país, mas com causa indígena. E o bolsonarismo está preocupado também com o país, está preocupado com a causa capitalista, com a exploração capitalista da Amazônia. Né? Então é putaria de um lado e do outro. Enfim, a outra rápida de hoje, pessoal, é sobre o ISIS, né, que atacou lá no Afeganistão. Muita gente não sabia, né, da presença do ISIS lá no Afeganistão. Então, assim, o ISIS afegão, ele se formou a partir de 2015, mais ou menos, a partir ali do Paquistão e de alguns talibãs que desertaram para o ISIS dentro do Afeganistão. Tá? Então o ISIS ele começa a se reorganizar dentro do Afeganistão e também no Paquistão, muito por conta da pancada que eles tomaram na Síria e no Iraque. Tá? Na Síria da Rússia e no Iraque dos Estados Unidos. Qual a diferença entre o ISIS e o Talibã? Tá? O ISIS ele visa o califado, né? A reunião de todos os povos islâmicos em torno de um califa. Né? O Talibã não tem esse horizonte. O Talibã ele só tem um projeto mesmo que é o de governar o Afeganistão. Então ele não vai para além da sua fronteira, né, da fronteira afegã. Tá? Agora, cabe lembrar que os Estados Unidos ele chegou a ajudar o Talibã ao atacar o ISIS afegão e que provavelmente agora a política do Biden vai ser apostar em domesticar o Talibã para tentar quebrar o ISIS ali dentro do Afeganistão e do Paquistão. Tá? Enfim, a coisa só vai complicando, né, ali nesse cenário do Oriente Médio. E esses novos ataques do ISIS, diga-se de passagem, eles mantêm de pé o discurso da intervenção americana viva, né, no Oriente Médio. Então, se por um lado eles criam dificuldades, eles também criam possibilidades para os Estados Unidos seguir se apresentando como o bastião moral que vai trazer civilização, civilidade para o Oriente Médio, enfim, democracia, direitos humanos, etc. Tá? Pessoal, então por hoje é isso, é só. Até a próxima, um abraço.